18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7 no melhor Mix do Brasil. Começa agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Juntos novamente com você em mais uma edição, hein? Vamos até às 7. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, o Mano Trovão lá no aplicativo Mando, transmitindo via internet, hein? Ao vivo e a cores para todo o Brasil. Não é isso, Karime Leão? Mais uma edição do 18 horas. Estamos aí já naquele clima, né? De final de semana. Quinta-feira, como passa rápido a semana, né, Karime? Exatamente. Estamos aí na quinta-feira, cara. Exato, daqui a pouco, amanhã já é sextou, amanhã né? Sexta já. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Uma boa noite especial para a galera do aplicativo Mano. Obrigada pela companhia. Você que nos assiste ao vivo e em cores. Daqui a pouquinho o programa completo estará lá no 18horas.com.br. O site de notícias da Mix Manaus estará também no nosso canal do YouTube. E claro que estamos nas redes sociais. Dá um olá, curte a gente por lá também, no Twitter, no Instagram e no Facebook. 18 horas News. Karime, o arqueiro indígena amazonense, olha que bacana, interessante, ele é bicampeão brasileiro de tiro com arco. A disputa aconteceu lá no Rio de Janeiro, Karime. Exatamente, é o arqueiro indígena da etnia Cambeba, Nelson Moraes. Ele conquistou no último domingo o título de bicampeão brasileiro de tiro com arco na categoria juvenil. E a disputa foi na cidade de Maricá, lá no Rio de Janeiro. O atleta faz parte do projeto Arquearia Indígena, que é realizado pela Fundação Amazônia Sustentável. Aos 20 anos de idade, ele já conquistou mais de 14 medalhas desde o início do projeto da Fundação e participou de competições internacionais e foi campeão brasileiro juvenil, é claro, no ano passado. E ele é morador da comunidade Três Unidos, que fica a 60 quilômetros aqui da capital Manaus. O arqueiro Nelson diz que desde muito pequeno costumava brincar aí com flecha de tacana, uma espécie de bambu que serve para fazer flechas de caça. Deve ser divertidíssimo, né? Ele fala também que os seus títulos no esporte são motivo de muito orgulho para a comunidade que sempre celebra com festa as conquistas no tiro com arco. Bacana, então, parabéns aí para o Nelson Moraes, que conquistou aí o bicampeonato, né? Tiro com arco lá no Rio de Janeiro. Agora são 6 horas 3 minutos em Manaus. Estamos juntos então com você mais uma vez, hein? Vamos até às 7 nesta quinta-feira com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes assinou nesta quarta-feira contrato com um consórcio de empresas que vai repavimentar em 52 quilômetros da BR-319. Olha que notícia. Bom, e as obras devem durar um pouco mais de 3 anos, como explica a repórter Nathalie Moraes. O governo federal assinou o contrato de pavimentação de 52 quilômetros da BR-319 que liga a cidade de Manaus a Porto Velho. A informação foi compartilhada nas redes sociais pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Infraestrutura do Brasil, Tarcísio de Freitas, que celebrou a assinatura do contrato. Vai fazer a diferença na vida de muita gente que sofre com os atoleiros ano após ano. Não é uma rodovia que vai servir a carga que vem, por exemplo, do Mato Grosso e vem subindo a cada ano. Essa vai continuar vindo pela hidrovia do Madeira, que é muito mais eficiente do ponto de vista energético. É uma rodovia que tem um cunho social. O trecho do convênio assinado pelo DENIT fica antes do trecho do meio, que ainda aguarda a liberação do IBAMA para a repavimentação. O ministro reafirmou que todos os cuidados para a preservação da floresta continuarão sendo mantidos durante as obras. A rodovia, de certa forma, já foi protegida com uma série de unidades de conservação que foram criadas justamente para que essa pavimentação pudesse ser realizada. E junto com a pavimentação virá o tratamento das áreas degradadas, a reconformação de taludes, o combate ao processos erosivos. Então, nós estamos dando um passo muito importante para a inserção e a integração do estado do Amazonas com o resto do Brasil.
O senador da República, Eduardo Braga, também comemorou a assinatura do contrato e afirmou que a revitalização da BR-319 é um sonho e um marco para a nossa região. Depois de tantos anos, o asfaltamento da BR-319 deixou de ser um sonho e se transforma em realidade. Foi assinado o contrato para o início do asfaltamento dos primeiros 52 quilômetros em direção ao Humaitá, com início no quilômetro 198, saindo, portanto, do município do Castanho, em direção ao Humaitá, a partir do quilômetro 198 até o quilômetro 250, o contrato está assinado e nós vamos finalmente iniciar o asfaltamento. É um sonho que passo a passo tem se tornado realidade. A obra no trecho deve durar um pouco mais de 3 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. E vale destacar que esse trecho que envolve essa obra não é aquele do meio, tá? Que compreende a parte mais crítica da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Esse contrato assinado ontem é referente à recuperação e asfaltamento de 52 quilômetros do 198 ao 250, o chamado lote C da BR. Mesmo assim, já é, claro, um aceno importante do governo federal para a reconstrução total dessa importante rodovia para o nosso estado. Karimi, o chamado trecho do meio compreende 400 quilômetros e nesse período aí de chuvas fica praticamente intrafegável. Ele que é o grande problema ali, né? O que trava o processo. E para esse trecho ainda não existe a licença ambiental para que o Ministério da Infraestrutura execute aí as obras de recuperação desse trecho. A obra desse trecho aí, o trecho do meio, é estimada em mais de R$1 bilhão. E a previsão é que possa ser iniciado aí no ano de 2022, né? Tem um ano aí, né? O último ano do atual governo de Bolsonaro. Pois é, e a BR-319 é estratégica para a logística aqui do estado do Amazonas, por garantir a ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. Vamos ficar aqui sempre cobrando a recuperação total dessa estrada que já foi totalmente asfaltada nas décadas de 70 e 80. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do Amazonas terá um orçamento de 19 bilhões de reais em 2021. Esse valor consta na lei orçamentária anual aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas nesta última semana de sessão. E antes de entrar de férias do parlamento, os deputados aprovaram a lei que destina dinheiro especialmente para o setor da educação, da saúde e da segurança. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. A lei orçamentária anual, que diz como o dinheiro do estado do Amazonas será aplicado em 2021, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta última semana de sessões plenárias de 2020. O valor total no caixa do governo do Amazonas para 2021 está estimado em 19 bilhões de reais, próximo ao deste ano, que ficou em 18,9 bilhões. Uma das maiores fatias desse bolo orçamentário, 3 bilhões de reais, foi para a Secretaria de Estado, Educação e Desporto, a SEDUC. E em 2020, a SEDUC ficou com um pouco menos de 2,9 bilhões. Essa secretaria tem os maiores valores de contratos com fornecedores, especialmente de transporte. Mas o que ganhou destaque mesmo em 2020 foi a compra das máscaras gigantes, que rendeu muitos memes e quase 2,5 milhões de reais para a empresa responsável pelo feito. Depois, outra secretaria que a LOA destinou um valor alto foi a Secretaria de Saúde do Amazonas, a SES, ficou com 2,6 bilhões de reais, igual a este ano. Esse valor representa quase 15% do orçamento do estado em 2021. A SES ficou muito visada em 2020 por conta da Operação Sangria, da Polícia Federal, e também devido às investigações da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. E a Secretaria de Segurança Pública, que mantém a Humanizare na lista de fornecedores, vai receber quase 13% do total do dinheiro do estado, 2,3 bilhões de reais, o mesmo que em 2020.
Na Assembleia Legislativa, os deputados colocaram na lei que 50 milhões de reais deverão ser usados obrigatoriamente pelo governo do estado para a compra de vacinas contra a Covid-19. Essa decisão veio depois de o governador Wilson Lima ter declarado que prefere aguardar as providências do governo federal para disponibilizar a vacina para a população do Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, esse valor aí é só uma estimativa, porque o valor real provavelmente deve passar dos 21 bilhões de reais em 2021, se a economia continuar no mesmo ritmo de crescimento registrado este ano. Com boa gestão, sem desperdícios, sem corrupção, o dinheiro é o suficiente para fazer deste estado um grande canteiro de obras, melhorar significativamente a educação, a saúde principalmente e, é claro, a segurança também. Com esse orçamento, um bom governo colocaria o Amazonas em outro patamar de qualidade de vida. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, hein, o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou mais 5 nomes confirmados aí para ocupar secretarias na sua futura gestão a partir do ano de 2021. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz pra gente mais informações. Vamos conferir. O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou na manhã de hoje mais alguns nomes confirmados para ocuparem secretarias em sua futura gestão a partir de janeiro de 2021. Além dos nomes já revelados, como Tadeu de Souza Silva, ex-procurador-geral do estado, que foi um dos advogados de Davi Almeida na campanha, e Luiz Gonzaga, o Ló, que o assessora em assuntos econômicos há várias campanhas, foi confirmado o ex-deputado estadual Sabá Reis para a pasta de limpeza pública, a CEMUSP. O nome do jornalista Emerson Quaresma para a Secretaria de Comunicação, SENCOM. Raidir Gomes Júnior para o Trabalho, Empreendedorismo e Inovação na Sintep. E Renato Magalhães para a Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal na SEMAC. Tadeu de Souza será o titular da Casa Civil. Ele ocupou a Procuradoria-Geral do Estado durante a gestão interina de Davi Almeida, de quem é amigo de infância. Já Ló está confirmado como secretário municipal de Economia e Finanças da CEMEF. Ele ocupou o mesmo cargo no governo do estado de Roraima e foi secretário de administração na gestão do governo de José Melo. O vice-prefeito Marcos Rota ficará à frente da Secretaria de Infraestrutura, a CEMIF, como já havia anunciado desde a vitória. Davi Almeida anunciou algumas das mudanças que pretende implementar já nos primeiros dias. Cada secretaria, vou repetir, vai ter seu regimento interno. Nós vamos ter um controle interno grandioso, tá bom? Ociosidade. Segundo o prefeito eleito, a nomeação ocorre somente em janeiro do ano que vem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e aqui na região metropolitana, no município do Careiro, os vereadores se deram um grandíssimo presente de Natal ao aumentar os próprios salários, que era de R$7 mil para R$16 mil. Um aumento de mais de 120%, isso em plena crise econômica provocada pela pandemia. Bom, e Careiro, né, é um município carente de tudo, e os vereadores aproveitam o fim do ano para garantir um mega reajuste desses aí. É estranho, hein? Os novos salários vão valer de 2021 a 2024, conforme a lei publicada no Diário Oficial dos Municípios. Pois é, Carlão, e é por atitudes como essas, né, que a classe política, não toda, mas assim, boa parte, né, a população realmente não acredita mais, está assim desiludida. Daí a gente vê um grande número de abstenções nas eleições, a gente vê que o cidadão não se empolga e tenta não acompanhar a vida política da sua cidade, o que não deveria acontecer, né? Que é por situações como essa que o cidadão, aí sim, é que deve fazer valer os seus direitos de cidadão, cobrar e pedir, de repente, ó, quem mora lá poderia pedir a algum órgão de controle, impetrar e derrubar esse aumento absurdo de salário, não é não, Carlão? Com certeza, e como eu já falei, né, num município carente, praticamente dobrou e ainda colocou mais um pouco em
em cima, não se contentaram com apenas dobrou e mais uma mais um porcentagenzinha, né, que é estranho realmente, e é uma pena, em um município carente que precisa com certeza aí de bons vereadores. Bom, enfim, são 6h15 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Com quase 200 mil infectados e mais de 5 mil mortos, o Amazonas garante a compra de 1,5 milhão de seringas para o início da vacinação contra a Covid-19 para o ano que vem. A previsão é de que a vacina chegue no estado entre fevereiro e março de 2021. O governador Wilson Lima disse que vai seguir o plano de imunização do governo federal, incluindo a vacina que será comprada. A reportagem é de Odiné Araújo. A população do Amazonas hoje é de mais de 4.200.000 habitantes, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O total de 1,5 milhão de seringas anunciados pelo governador Wilson Lima não são suficientes nem para vacinar todos os mais de 2.200.000 moradores da capital. O anúncio da compra foi feito durante a apresentação do Plano Nacional de Vacinação. O governador do Amazonas esteve presente na solenidade em Brasília ontem e disse que o estado já está montando o plano de vacinação e já adquiriu insumos para a aplicação das doses. Nós já estamos fazendo a nossa montagem de logística no estado para garantir a distribuição para os municípios, sobretudo do interior. Já adquirimos alguns insumos, seringas, por exemplo. Nós já compramos 1.500.000 unidades que já serão utilizadas nesse plano de imunização. Nós saímos daqui muito satisfeitos porque há um compromisso do governo federal anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro de Estado de Saúde, de que as primeiras vacinas disponíveis serão compradas pelo governo federal e que esse não é um plano isolado, mas um plano nacional. Antes do lançamento do plano nacional, que vai ser o mesmo adotado no Amazonas, o Wilson Lima esteve reunido com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, onde falou sobre as dificuldades de logística para vacinar a população de alguns lugares do Amazonas. O governador pediu que para essas comunidades as doses fossem distribuídas de uma vez só ou em no máximo 2 lotes, já que cada pessoa deve receber 2 doses no intervalo de 14 dias. Porque se forem mais lotes, 4 lotes, 8 lotes, a gente vai perder um tempo muito grande, uma vez que em algumas comunidades onde estão grupos prioritários, como indígenas e até profissionais da saúde, a gente chega a levar 20, 30 dias para a equipe chegar lá com esse produto, porque na maioria das localidades o deslocamento será feito de barco. O governo do Amazonas também disse que pretende comprar contêineres frigoríficos que conservem vacinas entre 2 e 8 graus. Na semana passada, o Wilson Lima informou que a distribuição da vacina contra a Covid-19 no Amazonas deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021 e que vai seguir o plano do governo federal sobre a compra das doses e grupos prioritários. O plano do governo federal não define data para o início da vacinação, apenas os primeiros a serem vacinados, que serão trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores, profissionais de segurança e do sistema prisional. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, e hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou medida provisória que destina 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O presidente disse que o governo vai comprar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, mas até o momento nenhuma das empresas que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 pediu registro na entidade. Pois é, e o Ministério da Saúde, né, via ministro, que é o Eduardo Pazuello, ele anunciou hoje a previsão da compra de 93,4 milhões de vacinas contra a Covid-19 entre janeiro e março. No Plano Nacional de Imunização, prevê que a imunização aqui no país comece já no mês de janeiro. O plano inclui 3 vacinas, a da Pfizer, a do Butantan e a AstraZeneca. Agora 6h19 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, em entrevista a uma rádio local, o governador Wilson Lima acusou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é o deputado José
Josué Neto de agir para promover o impeachment e tirar ele do cargo de governador do Amazonas. Em uma das falas de Wilson Lima, revoltou parlamentares da Assembleia, que fizeram parte da CPI da Saúde. Isso porque Lima voltou a dizer que compraria os ventiladores pulmonares pelo preço superfaturado para salvar vidas. Vamos ouvir o trecho. Porque não tinha outro caminho. Você tinha que, num curto período de tempo ali, tomar essas decisões. E entre gastar e decidir pela vida das pessoas, eu decidi pela vida das pessoas. Nós decidimos pela vida das pessoas. É uma narrativa muito maldosa com relação a isso, né? E aí todo mundo sabe dos ataques que o governo sofre desde o início. Eu não tive aquela chamada lua de mel, porque no primeiro, quer dizer, na transição, eu já comecei a ser atacado por aqueles que torcem pelo quanto pior, melhor. O fato é que hoje o estado do Amazonas é referência nacional no tratamento à Covid. Bom, e essa declaração aí não pegou nada bem na Assembleia e o deputado Wilker Barreto subiu à tribuna para contestar o governador. Vamos ouvir o que disse o deputado. Mas, senhores deputados, a fala hoje do governador, deputado, quero só reavivar a memória do governador, que ele teve busca e apreensão na casa dele, no palácio, na casa do vice-governador, autorizado por um ministro do STJ, chamado publicamente, obviamente, na peça de denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, de chefe de quadrilha. Bom, e o deputado delegado Péricles, que propôs e presidiu a CPI da Saúde, disse que o governador desrespeitou a todos com essa declaração. Tudo que fizemos, ele esqueceu. Diz que salvou vidas, faria tudo para salvar vidas. Os respiradores eram inadequados. E ficou claro na CPI da Saúde que eram inadequados. Pessoas ligadas diretamente ao governo, à Secretaria de Saúde, disseram que havia... O governador estava diretamente ligado ao caso, que ele sabia sim do caso. Como que agora ele faria tudo para salvar vidas? Compraria até por R$1 milhão. Ele comprou superfaturado aparelho que não serve como respiradores para UTI, que não salvou vidas. Bom, e ainda na entrevista, o governador disse que está aberto para dialogar com a liderança da Assembleia, que vai assumir a Casa Legislativa a partir de fevereiro de 2021. Bom, Wilson Lima disse ainda que atuou para salvar vidas e que o Amazonas hoje é referência no combate à Covid-19. Aí não dá, né? Porque nós temos números, nós temos dados, nós temos vários pedidos de impeachment contra o governador, nós temos CPI da Saúde, nós temos a Operação Sangria da Polícia Federal, que diz justamente ao contrário. O Amazonas não é referência de combate à Covid-19. Mais de 5 mil mortos nós temos aí. Bom, como disseram os deputados, o governador responde a um processo grave de corrupção aberto conjuntamente pela Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Wilson Lima foi citado pela subprocuradora da República, Lindora Araújo, como o chefe da organização criminosa que roubou recursos da saúde em plena pandemia de coronavírus. Agora, Karime, realmente não tem nada a ver, né? O governador Wilson Lima falar que tudo isso foi simplesmente perseguição dos adversários, perseguição política, né? É cômico, né? Mas só que não é trágico, né? É complicado, é uma situação complicada. Se não tivéssemos falando aí de mais de 5 mil mortes, né? Muitas, mas muitas mesmo ocorridas pelos desvios e pelos problemas, né? Que estão acontecendo de um modo geral aí na saúde, esses recursos públicos aí mal utilizados na saúde por falta de quê, né? De uma administração ativa, atuante e competente. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h24 em Manaus e nós vamos seguindo em frente. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas agora com, né, Black Eyed Peas, que no começo do mês o grupo aí lançou um super clipe para a faixa Girl Like Me, que
conta com a participação, inclusive, da colombiana a Shakira, lembra? A música faz parte do álbum Translation, lançado em junho deste ano pelo Black Eyed Peas. Então vamos de música, vamos conferir Girl Like Me. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 28 minutos. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje com Black Eyed Peas e Shakira, a música Girl Like Me em 100.7. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e a madrugada de sexta. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 45% e 91%. 6 horas e 29 minutos em Manaus. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Marcelo Ramos, do PL, que está disputando o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, na chapa encabeçada pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? À disposição. Boa noite. Sempre uma alegria falar com vocês e com o povo da cidade de Manaus. Muito obrigada pela sua participação, conversando hoje com a gente aqui do 18 horas. Então, como é que está a campanha dessa eleição que acontece em 1º de fevereiro já de 2021? Essa etapa pré-eleitoral, vamos chamar assim, é uma etapa de formação dos blocos partidários. Hoje, o nosso grupo já tem um bloco partidário que contabiliza por volta de 170 deputados. O bloco do deputado Arthur Maia, que ainda não tem um candidato, do deputado Rodrigo Maia, que ainda não tem um candidato definido, tem por volta de 140 deputados e a oposição tem 130. Então, a definição de alguns partidos nesse momento será fundamental para definir o tamanho de cada bloco, porque tirando o presidente, as outras vagas na mesa são definidas pela proporcionalidade dos blocos partidários. Então, não quer dizer que quem votar no Arthur vai votar em mim ou quem votar em mim vai votar no Arthur. São eleições separadas e votos separados. Ok, deputado, o senhor era do grupo político, né, que se alinhava, né, o atual presidente da casa, que é o Rodrigo Maia, e agora o senhor está aí apoiando a chapa que é apoiada pelo presidente Bolsonaro. O senhor está na chapa que é apoiada pelo presidente Bolsonaro, ou seja, o que levou essa mudança aí, o senhor a fazer essa troca, essa relação? Na verdade, esse grupo sempre foi um grupo só, o que se chamava de Centrão. Sempre estiveram juntos, PT do deputado Arthur Lira, PL, que é o meu partido, DEM do deputado Rodrigo Maia. Esses partidos sempre atuaram juntos, eles se separaram agora para disputar o processo eleitoral. A questão é que, a despeito da proximidade que eu sempre tive e tenho, ela é absolutamente mantida com o presidente Rodrigo Maia, o meu partido tomou a decisão de caminhar com o deputado Arthur Lira. E aí é importante que fique claro, porque para presidente qualquer um pode concorrer, mas para os outros cargos da mesa só pode concorrer os indicados pelos partidos. Então, se eu ficasse no grupo do deputado Rodrigo Maia, eu não teria oportunidade de concorrer para nenhum dos outros cargos da mesa. Se ele me preferisse na sua escolha para presidente, eu não ocuparia nenhum espaço e, obviamente, que se tudo der certo e eu for o próximo primeiro vice-presidente da Câmara, isso é bom para o Amazonas, leva o nome do Amazonas para um patamar mais alto, me dá musculatura política para garantir mais recursos para o nosso Estado, me dá musculatura política para proteger a Zona Franca de Manaus e os interesses da economia da nossa região, e é para isso que o povo do Amazonas me escolheu. Era exatamente esse questionamento que eu ia fazer a seguir, deputado. A importância para o Estado do Amazonas tendo um representante como primeiro vice-presidente aí em Brasília. Olha, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele é também o vice-presidente do Congresso Nacional, que é a reunião de deputados e senadores. E veja só, eu fiz um levantamento aqui, pedi para a minha assessoria fazer. A última vez que um amazonense ocupou um cargo na mesa diretora da Câmara dos Deputados foi em 1982, em que o deputado Joel Ferreira ocupou a segunda secretaria.
E o cargo mais alto na hierarquia da Câmara que um deputado amazonense já ocupou foi justamente esse, o de segundo secretário. Então, ter a possibilidade de ter um filho do Amazonas ocupando um cargo tão importante de nível nacional, ele fortalece a minha defesa dos interesses do povo do Amazonas, me dá força política para captar mais recursos, em especial para os nossos municípios do interior. Ok, deputado, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma relação meio estremecida com o Congresso Nacional. E o senhor, por várias vezes, criticou o presidente por desmerecer aí o parlamento. O que o senhor espera do presidente nessa nova fase em que ele conta aí com o apoio dos partidos que formam aí o centrão, qual o senhor mencionou? Olha, eu sempre fui um deputado independente, sigo sendo um deputado independente. Anteontem mesmo fiz uma crítica ao presidente Bolsonaro por um momento de pandemia em que o Brasil já chega a quase 200 mil mortos, em que nós temos 700 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta dos efeitos econômicos da pandemia. Já perdemos de massa salarial no Brasil 300 bilhões de reais e o presidente está preocupado com os prudentes de ilicitude ou com desonerar a importação de arma de fogo. Óbvio que isso não é prioridade do Brasil. Não estou deslegitimando aqueles que defendem essa pauta. Estou dizendo que isso não é o mais importante para o Brasil. Então eu tenho diferenças de pensamento com o presidente Bolsonaro. Agora, essa eleição não é eleição de escolha do presidente Bolsonaro, é escolha de composição da mesa diretora. E essa composição com esse bloco me dará a oportunidade de ocupar um espaço de destaque que será importante para o... Deputado, o senhor nos escuta? Alô? Sim, oi, sim, deu uma falhada na ligação telefônica. Ok, sem dúvida alguma vai dar mais destaque para o estado do Amazonas, mais representatividade é em Brasília. A chapa que o senhor faz parte, ela é dita como favorita. Isso facilita? Vai ser uma eleição fácil por conta disso? Olha lá, em relação à eleição de primeiro vice, é importante que as pessoas entendam como que essa eleição se dá. O maior bloco partidário, hoje é o nosso maior bloco partidário. Não sabemos se até 1º de fevereiro será, porque, por exemplo, se a oposição inteira aderir ao bloco do deputado Rodrigo Maia, esse bloco passa a ser o maior bloco. Se o PSL vier para o nosso bloco, a gente se consolida como o maior bloco, independente da oposição ir para lá para o bloco do deputado Rodrigo Maia. Então, é uma eleição muito acirrada, mas se nós tivermos o maior bloco, isso já nos dará a certeza de que eu serei o primeiro vice-presidente. Porque o maior bloco tem direito de escolher a primeira vice-presidência e o candidato só pode ser do partido que escolher. Ok, deputado, o senhor chegou inclusive a lançar o seu nome como candidato à presidência da Câmara. O que levou o senhor a retirar a candidatura e se candidatar aí a primeiro vice-presidente? O que me levou a fazer essa flexão foi a decisão do meu partido de não apoiar a minha candidatura e de caminhar com o deputado Arthur Lira. Eu poderia escolher 2 caminhos. Um, ser candidato a presidente, acho que teria de 50 a 100 votos, marcaria uma posição importante, mas no dia seguinte não teria nenhum espaço na mesa diretora nem na presidência de comissões importantes. Quando o partido me chamou, pediu para que eu caminhasse com o partido na eleição da mesa e que eu seria o indicado do partido para ocupar o espaço do partido na mesa, que seria a primeira vice, eu não tive dúvida de que isso era o melhor a fazer. Deputada, aqui nas redes sociais estão perguntando, já que o senhor é uma representatividade em Brasília, se existe a possibilidade do auxílio emergencial do governo federal continuar no ano que vem. Eu acho muito difícil, não vejo nenhum sinal para isso. Para que ele fosse prorrogado, nós precisaríamos ter prorrogado antes do recesso parlamentar, e essa matéria da prorrogação precisa ser encaminhada pelo Executivo, ou seja, pelo presidente, que até agora não encaminhou. Considerando que a gente não sabe nem se terá sessão ainda na semana que vem, talvez hoje ou amanhã seja a última sessão, eu não vejo sinal de prorrogação do auxílio emergencial. O que eu defendo é que nós precisamos
ter algum programa de transferência de renda mínima, porque os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia ainda estão muito graves. Não dá para fazer de conta que tudo passou. Não passou. E, portanto, um dos caminhos seria uma reorganização do programa Bolsa Família e o programa Bolsa Família mais robusto ser o sucessor do auxílio emergencial. Ok, deputado. Oi. Bom, para encerrar, deputado, mais uma pergunta. O que nós podemos esperar do parlamento para 2021, para o ano que vem? Olha, eu penso que o parlamento brasileiro precisa estar atento e criar um ambiente de negócios no Brasil para que o Brasil possa voltar a prosperar. Segundo, o parlamento precisa ajudar nesse grande esforço nacional de garantir a compra de vacina, a distribuição de vacina e a imunização do povo brasileiro. Se nós resolvermos o aspecto sanitário dessa pandemia, que é imunizando o povo brasileiro, e por outro lado, criarmos um ambiente de negócio saudável, com reforma administrativa, reforma tributária, PEC emergencial, autonomia do Banco Central, aí eu acho que nós vamos criando um ambiente para que o Brasil possa sair da crise, voltar a gerar emprego e renda e voltar a prosperar. Tá ok, então muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui em Brasília, mandando meu abraço a todo o povo da cidade de Manaus e seguirei aqui lutando pelos interesses do povo brasileiro e do povo do Amazonas. Muito obrigado e boa noite. Tá ótimo, uma ótima noite. Obrigada. 6h40 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nós vamos agora com a segunda da playlist do 18 horas de hoje, que traz o artista Steven Wilson, que está lançando de forma antecipada aí singles do seu próximo disco, que é o álbum The Feature Bets. E o novo disco dele deve ser lançado no final de janeiro do ano que vem, daqui a pouquinho, né, gente? Então vamos de música, vamos com 12 Things I Forgot. Você está ouvindo 18 horas. Olha, às 6h45 e a segunda da playlist do 18 horas de hoje, Steve Wilson, a música 12 Things I Forgot em 100.7. Mix. Agora nós vamos conferir como vai ficar aí o tempo, né? A previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira, já começando aí o final de semana. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E para essa sexta-feira, segundo informações aqui do Clima Tempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 88%. Agora 6h46, boa noite. Mix. Olha, quem registrou no imposto de renda de 2016 ou 2017 alguma doação vai receber uma carta da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas com a cobrança do imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação. Bom, esse imposto é cobrado em caso de recebimento de herança, mas também quando há uma doação. Vamos entender melhor todos os detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas enviou mais de 1.000 cartas cobrando o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão de Causas, Mortes e Doação. Ele incide em casos de recebimento de herança, mas também quando há uma doação. Anne Caroline Saraiva Coelho, chefe do Departamento de Arrecadação da Cefaz, explica como deve proceder quem recebeu a carta. Todas as pessoas físicas que declararam no seu imposto de renda, exercício 2016 e 2017, qualquer doação, seja em bens e direitos ou em espécie, vai receber a notificação da Secretaria de Fazenda para pagamento do ITCMD incidente sobre essa doação. O pagamento pode ser feito através de emissão do boleto no site da Secretaria de Fazenda ou através de parcelamento da dívida, também disponível no protocolo virtual. Para fazer o pagamento, é preciso acessar a página da Cefaz e clicar em Declaração ITCMD. Em seguida, vai abrir uma tela com a opção Gerar, Dar ITCMD.
Basta digitar o número do CPF que a guia de pagamento será emitida. Atenção para a data. A guia é válida apenas no dia da emissão. E quem tem juros e multa para pagar, pode aproveitar esse recado de Anne e Caroline. Lembrando que nesse período nós estamos em vigência de um programa de refinanciamento de débitos fiscais, o Refis, que dá desconto de multas e juros. Então, esses contribuintes que nos procurarem até o dia 26 de fevereiro de 2021, tanto de forma online como presencial, podem aderir aos benefícios do desconto do Refis nesses débitos de TCMD doação 2016 e 2017. O desconto é válido para outros casos, além do ITCMD. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E numa rápida passagem por aqui, por Manaus, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou na noite desta quarta-feira de uma reunião com autoridades da área ambiental na SUFRAMA. Na ocasião, o ministro tratou de ações que envolvem a atividade madeireira na Amazônia. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A reunião na sede da SUFRAMA não foi aberta à imprensa e durou um pouco mais de 2 horas. Além de representantes do meio ambiente, a Polícia Federal também participou da discussão. Uma das principais pautas da noite foi o desmatamento e a exploração de madeira ilegal na nossa região. O procurador da República, Leonardo Galino, que também participou da reunião, falou um pouco mais sobre a visita do ministro do Meio Ambiente à nossa cidade. A reunião de hoje visou justamente fazer um retrospecto de situações identificadas e também aprimoramentos que precisam ser feitos e sugestões que foram formalizadas por meio de recomendação do Ministério Público. A presença do governo federal por meio do ministro do Meio Ambiente, presidente do IBAMA e outras autoridades aqui presentes viabilizou uma série de medidas que vão ser implementadas agora pelo governo federal, justamente visando o aprimoramento da exploração florestal no Brasil. Outro ponto bastante discutido foi como manter o funcionamento de empresas que realizam a extração legal de madeira na Amazônia. Depois de inúmeras operações realizadas pela PF e com os processos de licitação, boa parte sendo recolhidos, o setor está praticamente parado aqui na Amazônia. Foi discutido ainda melhorias para não prejudicar ainda mais os empresários do ramo, além do uso de tecnologias que vai ajudar a identificar as áreas desmatadas. Depois de mais de 2 horas de reunião, o ministro Ricardo Salles deixou a sede da SUFRAMA sem falar com a imprensa. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas 50 minutos, melhor mix do Brasil. Vamos agora com a última da playlist de hoje. Vamos fechar essa quinta-feira com um dos sucessos de Dua Lipa, uma música que tem aí a participação especial do rapper DaBaby e que já recebeu mais de 66 milhões de visualizações no YouTube. Então vamos de música, vamos com Levitating. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 54 minutos, ficamos assim, né, com a playlist do 18 horas de hoje. Dua Lipa featuring DaBaby, a música Levitating em 100.7, o melhor mix do Brasil. Mix. Olha, temos um cientista que recebeu um reconhecimento internacional pelo trabalho de décadas pesquisando sobre a Amazônia. Carlão, foi o cientista americano Philip Forsyth, que é aqui do nosso INPA. Ele foi eleito membro honorário da Associação Americana para o Avanço da Ciência, a maior sociedade científica geral do mundo. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O cientista americano Philip Forsyth, que há 45 anos desenvolve estudos sobre a Amazônia, foi nomeado Fellow da Associação Americana para o Avanço da Ciência, uma honra concedida pelos pares aos membros da maior sociedade científica do mundo. O reconhecimento como membro honorário ao pesquisador é pelo seu esforço e significativas contribuições aos estudos de ecologia tropical e serviços ambientais da Amazônia. A honraria recebida pelo cientista, que é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, é vitalícia e vem com a expectativa de que os membros honorários eleitos este ano mantenham os mais altos padrões de ética profissional e integridade científica.
As pesquisas de Philip Fernside focam nos serviços ambientais da Amazônia, como a manutenção da estabilidade climática, da biodiversidade e da função da floresta em reciclar a água. As pesquisas incluem ainda os processos que levam à perda desses serviços, como o desmatamento e os incêndios florestais. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 894 novos casos de Covid-19, totalizando para 189.812 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 13 mortes por Covid-19, elevando para 5.049 o total de mortes no estado do Amazonas. E a situação do Brasil, segundo informações do consórcio de imprensa, com informações das secretarias estaduais de saúde, o país registra 182.854 mortes por coronavírus e totaliza nesta quinta-feira, 6.974.258 o número de casos confirmados de Covid-19. E de acordo com o Ministério da Saúde, o país tem hoje 6.239.192 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 58 minutos em Manaus. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E finalmente o governo federal anuncia o contrato para a recuperação de parte da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho e que é estratégica para a logística do estado do Amazonas. Serão investidos 155,7 milhões de reais nas obras de recuperação e asfaltamento de 52 quilômetros, compreendendo o trecho entre os quilômetros 198 ao 250, o chamado lote C Charlie da BR-319. Ainda é muito pouco, mas não deixa de ser um contrato simbólico que mostra a vontade política do governo Jair Bolsonaro de recuperar totalmente a BR-319. Muitos já tentaram, já prometeram, mas poucos fizeram. É importante destacar que esse contrato não se refere à parte do chamado meião, o trecho mais deteriorado e que nesse período chuvoso deixa a estrada intrafegável. Reconstruir o trecho do meio é o maior desafio e que tornará a estrada totalmente asfaltada e trafegável durante todo o ano, abrindo perspectivas para o escoamento da produção do polo industrial de Manaus e para o barateamento de produtos e bens nacionais que são consumidos pelos amazonenses. Com a BR-319 recuperada, vamos voltar a nos conectar por via terrestre com o resto do Brasil. Que essa iniciativa do governo federal não fique por aí. É um sonho dos amazonenses que precisa ser realizado o quanto antes. 18 horas. Para 6h59, 1-7, Karime Leão. Temos aí uma Temos saideira. Sim, agora, ó, o Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira julgamento em que, por 10-1, autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Então, com isso, né, a vacinação fica obrigatória, sim. Eles entenderam que as medidas restritivas são necessárias porque a saúde coletiva não pode ser prejudicada por decisão individual. E fica complicado, porque se você não se vacinar, você não vai poder fazer uma série de coisas, como tirar documentos, fazer isso ou fazer aquilo. Então, é complicado realmente essa situação e tá aí, né? Vamos lá, é um impasse. Agora, Exato. 7 horas, Karime, boa noite. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã. Amanhã é sexta-feira e nós estaremos de volta com você a partir das 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.